o curador do meu coração. Deus e Criador de tudo que sou. Eu era o vaso quebrado em tuas mãos, mas olhaste além das falhas e me fez novo outra vez. Ó restaurador de vasos, me deste um novo coração. Hoje entrego minha vida nas mãos do oleiro. Senhor, me rendo a ti. Foi teu amor que me buscou, me trouxe para a tua presença. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes que têm acompanhado a nossa programação, a palavra aberta. Com grande alegria em nossos corações, estamos aqui iniciando mais um programa, pela ajuda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o objetivo de podermos fazermos parte desta soma, de somarmos com a fé de cada um dos irmãos, crendo que por meio desta mensagem da hora, o povo de Deus está sendo preparado, está sendo posicionado, aperfeiçoado para a fé de arrebatamento. Então nós ficamos agradecidos, quero agradecer aqui por cada um dos irmãos que tem acompanhado essas programações, suas visualizações têm ajudado também a contribuir para que este nosso pequeno trabalho possa ir avante. Então esse é o nosso objetivo. Quero agradecer aqui os irmãos que têm cooperado na edição, na gravação, o Henrique e toda a equipe do nosso canal, pelo desempenho, pelo trabalho e por vocês que têm nos ouvido. E nessa programação nós queremos abordar um assunto com os irmãos. Quero falar sobre Eliezer, o mensageiro do Filho do Homem. Eliezer, o mensageiro do Filho do Homem. Quero ler aqui com vocês Gênesis capítulo 24, versículo 7. E o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, e ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Então essa escritura está falando da comissão do ministério dado a Eliezer, mordomo fiel da casa de Abraão, o servo mais velho da casa de Abraão. Eu quero tomar aqui uma citação do profeta, que fala justamente dessa escritura, e aonde eu quero fazer de base para o que estamos falando nessa nossa programação. Quero tomar aqui algumas citações do profeta na mensagem
redenção pelo julgamento. A partir do parágrafo 19, melhor dizendo, o profeta diz assim: então há 3 vindas do Senhor, 3 vindas do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio primeiro para redimir sua noiva. Ele vem a segunda vez para receber sua noiva. Ele vem a terceira vez com a sua noiva. Vem, veja. Agora observe, ele vai fazer menção, mais uma vez, da segunda vinda. Na segunda vinda, ele vem para receber sua noiva. É a vinda o qual estamos vivendo, é a vinda o qual estamos aguardando a sua conclusão, que é o rapto da igreja e o encontro com o Senhor nos ares. Aí o profeta diz assim, ele não virá à terra na próxima vinda, seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Então, nessa segunda vinda, não é ele que desce e pisa o pé na terra, é nós que sobe para encontrar com ele nos ares. Porque note, Jesus Cristo, ele não pisa na terra, naquele corpo que ele subiu em Atos capítulo 1. O Brana nos ensina na mensagem quem é este Melquisedeque, que quando o Espírito vivificador ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele ressuscitou num estado glorificado. Naquele corpo, naquele estado glorificado, ele sobe em Atos capítulo 1, porque Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, que semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Isto é, quando o cristão parte, quando o cristão desce à sepultura, ele entra em um outro corpo, um corpo teofânico. Paulo disse, se este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um edifício eterno, não feito por mãos humanas, esperando no céu. Este edifício é chamado de uma teofania. Mas quando se dá a ressurreição, aquela teofania desce, apanha os 16 elementos que estão na sepultura, então forma um glorificado. Foi o que aconteceu. Jesus Cristo desceu à sepultura através de um corpo de 16 elementos. Ele teve que nascer. Então ele desceu ao pó da terra no corpo de 16 elementos. Mas quando ele ressuscitou, quando Melquisedeque ressuscitou aquele corpo, aqueles 16 elementos, ele se levantou num estado glorificado. Quando ele sobe neste corpo, em Atos capítulo 1, ele não pisa na terra neste corpo, até que a terra seja purificada no período do Amargedão. Então ele desce para o estabelecimento do milênio naquele corpo glorificado. Porém, a segunda vinda de Jesus Cristo, veja, o profeta falou de 3 vindas. Ele falou da primeira que ele vem morrer pela igreja, ele vem redimir a igreja. A segunda vez ele vem receber sua igreja, sua noiva. A terceira ele desce com ela. Então, se ele não pisa na terra, como que ele vem receber sua noiva? Visto que o profeta disse, observe, que não é ele que desce, nós que encontra com ele nos ares. Porém, ele desce sim, de certa forma, mas não num corpo glorificado, mas ele desce na pessoa de Malaquias 4 e na pessoa de Apocalipse 10:7. Ele desce no ofício de filho do homem. Então aqui que entra o assunto da nossa programação, o Eliezer, o mensageiro do filho do homem. O profeta, ele nos cita
em uma mensagem titulada Provando Sua Palavra, ali no seu parágrafo 221, que entre as eras da igreja e o milênio, de acordo com Lucas 17:30, ele se manifesta no ofício de Filho do Homem. Quando ele se manifesta na terra, segundo Lucas 17:30, no ofício de Filho do Homem, ele manifesta na terra, Malaquias 4. Ele manifesta na terra, Apocalipse 10:7. O que diz Malaquias 4? De um profeta que viria restaurando a fé dos filhos de volta à fé apostólica. O que fala Apocalipse 10:7? Dos mistérios dos 7 trovões sendo revelados. Então, entre as eras e o milênio, ele se manifesta como Filho do Homem para cumprir na terra a escritura de Malaquias 4 e a escritura de Apocalipse 10:7. Estas duas escrituras cumpridas, elas traz para a igreja o derramamento da chuva temporã. E o derramamento da chuva temporã é o alarido. Porque observe bem isso aqui. Observe bem. Mombrana nos ensina, o profeta desta era, o profeta da palavra, nos ensina que quando Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses sobre a ordem da vinda ali, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versículo 16, Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O que é o alarido? É a mensagem. É o Filho do Homem manifestando na terra, Malaquias 4 e Apocalipse 10:7. O que esta mensagem faria? Ela traria o derramamento da chuva temporã. O que é a chuva temporã? É a chuva de ensinamento. E o ensinamento vem pela palavra. O profeta disse que o derramamento dessa chuva temporã traria uma mensagem de restauração. Ou seja, restauraria a fé do povo, da noiva, a fé apostólica. Então veja bem, o cumprimento de Malaquias 4 e Apocalipse 10:7, que é o alarido, porque Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O alarido é a mensagem, o alarido é o Filho do Homem se manifestando na terra, manifestando Malaquias 4, manifestando Apocalipse 10:7. Essas duas escrituras manifestadas é o derramamento da chuva temporã, que é uma chuva de ensinamento, e o ensinamento da palavra trará restauração. Por isso o profeta disse que este mensageiro da era de Laodiceia, ele faria duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converteria o coração dos filhos de volta à fé apostólica. Segundo, Apocalipse 10:7, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, que estão contidos na revelação dos 7 selos. Aí ele diz assim: serão estas duas verdades, mistérios, Malaquias 4, Apocalipse 10:7, serão estas duas verdades, mistérios, que divinamente reveladas converterão o coração dos filhos de volta à fé apostólica. Então veja bem isso. Se a manifestação do Filho do Homem, que é o mesmo Senhor descendo do céu com alarido, cumpre Malaquias 4 e Apocalipse 10:7, e essas duas escrituras manifestadas traz a chuva temporã, chuva de ensinamento, que traz a restauração. Por isso o profeta disse que as duas escrituras reveladas, divinamente revelada,
é que converte o coração dos filhos de volta à fé apostólica. Então, note, o ministério, a mensagem de Eliezer é revelar o Filho do Homem, e o Filho do Homem revelado, através do ministério de Eliezer, cumpre Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Cumprindo essas duas escrituras, traz o derramamento da chuva temporã. A chuva temporã sendo derramada, traz a restauração da fé da igreja de volta à fé apostólica. E o que segue depois? A voz de arcanjo. Porque alarido, voz de arcanjo. Que é a voz de arcanjo? Será aquela mesma voz que chamou Lázaro da sepultura, que chamará os irmãos que dormem em Cristo. Esta escritura ela não cumpre mais no mensageiro, ela cumpre agora na igreja. É Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, cumpre-se na igreja. Depois que os mortos em Cristo ressuscitam, então vem a trombeta de Deus, que convoca os que dormem em Cristo, que ressuscitaram, e os vivos que permanecem vivos até a vinda do Senhor, para serem transformados e ir para a ceia das bodas do Cordeiro. E assim fecha o mistério da segunda vinda. Eu quero continuar lendo aqui. Observe. Ele não virá à terra na próxima vinda. Seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Observe a bonita história de Rebeca e como ela montou no camelo e foi ao encontro de Isaque com Eliezer. Então, Eliezer, o mensageiro do Filho do Homem, através de seu ministério, uma noiva é preparada. E Isaque, sendo o tipo de Cristo, o Filho de Deus, ele era o filho de Abraão, que se tornou o herdeiro de todos os bens de Abraão e tudo o que ele tinha. Ele estava no campo ao entardecer, passeando pelo campo, quando viu a bela Rebeca vindo no camelo. Oh, que coisa, isso me faz arrepiar. A bela Rebeca, ela nunca a tinha visto. A bela Rebeca, ele, quem? Jesus Cristo, nunca tinha visto. Como assim? A bela Rebeca, Isaque nunca tinha visto. Isaque representa Cristo hoje. Como assim Cristo não nos viu? Ele não está conosco? Ele nunca nos viu estando no corpo glorificado. Veja bem, entenda isso. Nós nunca tivemos esse encontro com ele no corpo glorificado. Não sabia quem ela era, mas Eliezer a estava buscando. E ele a encontrou pelo testemunho do Espírito Santo. Ele orou e disse: Deus, mostre-me favor hoje, para que eu possa encontrar uma esposa para meu senhor. E então, quando Rebeca veio dar águas aos camelos, que era o sinal de que ela estava disposta a ir, montou no camelo e foi-se a encontrá-lo. E ele estava no campo, na metade do caminho, longe da casa do pai. Jesus está, talvez, eu gostaria de pensar assim, mas não poderia dizê-lo. Já deixou a glória, descendo entre as estrelas e assim por diante, descendo para a terra. Num destes dias, talvez ainda hoje, a igreja que ele nunca viu ainda, somente como o Espírito Santo testemunhou dela. E observem, quando Rebeca viu Isaque, ela cobriu o rosto, saltou do camelo e correu para encontrá-lo. Foi amor à primeira vista. Eu não sei como ele se parecerá. Pode ser um homem alto, pode ser um homem baixo, pode ser moreno, branco, negro, não sei qual será a sua cor, que tipo de cabelo ele terá, que cor de olhos ele terá, mas eu amo. Eu não me importo com a aparência dele, eu amo, sim Senhor, e a igreja o amará. E ele está em seu caminho agora, eu creio, deixou os palácios de marfim, descendo para receber sua noiva. Então seremos arrebatados nos ares para encontrar o Senhor. É isso certo? É isso certo? Depois iremos para o casamento, como Isaque fez com Rebeca.
E então, quando saíram da cerimônia de casamento, ele era o possuidor. Quando Jesus vier novamente com sua noiva para reinar no trono de Davi, seu pai, no milênio, ele virá com ela, então, como rei e rainha. Então, observe, este é o ministério de Eliezer, o mensageiro do entardecer, é revelar o Filho do Homem para a noiva. Porque observe os tipos, a maneira que o profeta está nos conduzindo. Há uma escritura em 1 Coríntios capítulo 11, na leitura da ceia, Paulo disse que quando nos reunimos em cultos de Santa Ceia, nós tomamos o pão, aquele pão partido que representa o teu corpo, nós tomamos o cálice, bebemos aquele vinho que representa o teu sangue, o pacto de uma nova aliança que é derramado. Aí Paulo disse: fazei isto todas as vezes, em memória de mim, até que eu venha. Se observarmos essa escritura, Paulo está mandando nós comer deste pão asmo, que representa aquele corpo que foi ferido pelos nossos pecados, e tomar deste vinho até que ele venha. Ou seja, então quando ele vier, nós não comemos mais deste pão, e nós não beba mais deste vinho. Quando Paulo estava falando isso, Paulo estava falando da vinda dele no corpo glorificado, porque nós estamos tendo comunhão com a palavra, não estamos tendo comunhão naquele corpo glorificado, porque naquele corpo glorificado ele não pisa na terra, até que a terra seja purificada no Armagedão e o milênio seja introduzido. Nós tomamos a Santa Ceia em memória àquele corpo nascido de virgem, que sangrou, que morreu, que o seu sangue foi derramado, estando em comunhão com a palavra, esperando encontrar com ele nos ares do glorificado. Então, esta vinda que pregamos, de 1963, quando aqueles 7 anjos apareceram sobre o Monte Pôr do Sol, formando o rosto de Jesus Cristo, não pregamos aquela vinda como uma vinda física. Observe, Jesus vem fisicamente só em Apocalipse 19, mas nós pregamos a segunda vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento, não como física. Veja bem, porque o profeta está dizendo, como que nós vamos entender essa citação do profeta? O profeta está dizendo que Jesus vem 3 vezes na terra. A primeira vez ele vem redimir sua noiva, a primeira vez ele vem receber sua noiva, a terceira vez ele desce com a sua noiva. Aí de repente o profeta fala, ele não desce aqui, nós que sobe. Então como se entender isso? Precisamos pontuar essas coisas, porque senão vamos ser mal compreendidos. Se pregamos a segunda vinda de Jesus Cristo, então por que tomamos ceia ainda? Porque Paulo disse, até que venha. Então Jesus não veio pela segunda vez fisicamente, porque ele não pisa o pé fisicamente enquanto a terra não for purificada. Jesus se manifestou em sua segunda vinda como Filho do Homem, através de Eliezer. Através de Eliezer, ele cumpriu Malaquias 4. Através de Eliezer, ele cumpriu Apocalipse 10:7. Através de Eliezer, ele converteu nossa fé à fé apostólica. Através de Eliezer, os mistérios de 7 trovões foram revelados. Então, através de Eliezer, ele vivificou 2 escrituras para converter a fé de um povo à fé apostólica, para revelar os mistérios de Deus. Essas 2 escrituras reveladas à noiva, converte a noiva à fé apostólica. Um novo livro de Atos é escrito,
Então os mortos é ressuscitado, então vem a trombeta de Deus, aí assim a noiva sobe para encontrar com ele nos ares. É o quadro de Gênesis 24. Não foi Isaac que foi lá atrás de Rebeca, mas Eliezer foi comissionado a ir atrás de Rebeca. Eliezer trouxe Rebeca até a metade do caminho. Isaac veio ao encontro. É um tipo perfeito, a noiva subindo para encontrar com o Senhor nos ares, naquele corpo glorificado. Quero citar aqui mais uma citação do profeta. Talvez nós paramos por aqui. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, entenda isso aqui. Jesus não pisou na terra em sua segunda vinda física. Precisamos pontuar isso porque Mombrana pregou uma mensagem, o profeta da palavra pregou uma mensagem titulada Com a Atração sobre a Montanha. E nessa mensagem, Com a Atração sobre a Montanha, ele prega sobre a profecia de Zacarias. Ele diz que Zacarias viu as duas vindas de Jesus Cristo. Zacarias profetizou a primeira vinda de Jesus Cristo, que ele descia do Monte das Oliveiras montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Isso está lá em o cumprimento dessa escritura está lá em São Mateus, capítulo 21 ou 22, se não me falha a memória, um desses dois capítulos, que fala que Jesus desceu do Monte das Oliveiras, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta. Ali estava cumprida a profecia de Zacarias sobre a segunda vinda. Aí lá no capítulo 14 de Zacarias, o Mombrana diz que Zacarias profetizou sobre a sua segunda vinda. O mesmo profeta que viu sua primeira, viu sua segunda vinda. Aí quando Zacarias vai profetizar sua segunda vinda, ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, e quando ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, dá-se um terremoto, e o Monte das Oliveiras parte pelo meio. E nessa vinda, Zacarias diz que viu Jesus descendo com milhares de teus santos. Se nós lermos essa citação do profeta, sem nós alinharmos as escrituras, nós vamos colocar esse terremoto que parte do Monte das Oliveiras com esse terremoto que vai afundar Los Angeles e aplicar na segunda vinda, que nós pregamos de 63, e não tem nada a ver. Zacarias era um judeu. Zacarias viu a primeira vinda de Jesus Cristo física para os judeus, pisando o pé no Monte das Oliveiras, e ele viu a segunda vinda física de Jesus Cristo para os judeus, pisando o pé no Monte das Oliveiras novamente. Agora, observe, qual escritura que diz que Jesus desce do céu com milhares de teus santos contigo? Apocalipse 19. Judas capítulo 1, verso 14. E Apocalipse 19 é a terceira vinda, que ele desce com a sua noiva. Então, quando Zacarias estava profetizando sua segunda vinda, quando ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, quando ele desce com milhares de teus santos contigo, ele estava vendo Apocalipse 19. Mas por que o profeta disse que era a segunda vinda, então, física? Essa segunda vinda, que o profeta chama de segunda vinda, que ele vem para receber sua noiva, não é física. Ele não pisa o pé na terra. Ele vem de acordo com Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. Ele cumpre essas duas escrituras como filho do homem na pessoa de Eliezer, para trazer para a igreja fé de arrebatamento, para ela subir e encontrar com ele nos ares. Veja, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias,
Parágrafo 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7, leia-o quando você chegar em casa, a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você. Não o Filho do Homem ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Quem é o mensageiro? O sétimo anjo. Qual é o papel do sétimo anjo? Revelar o Filho do Homem ao público, revelar o Filho do Homem à igreja. Mombrana não é o Filho do Homem, Mombrana não é Jesus Cristo, Mombrana é o mensageiro do Filho do Homem. Mombrana não representa Isaac, Mombrana representa Eliezer. Isaac tipificava Cristo. Qual é o papel do Mombrana? Ir em busca de uma noiva para Jesus Cristo, que Isaac representava ele. Então observe, Jesus Cristo não desce na terra fisicamente, é nós que sobe para encontrar com ele nos ares. Mas para que a igreja tenha uma fé para subir e encontrar ele, ele desce no ofício de Filho do Homem e através da pessoa de Eliezer, o mensageiro do entardecer, que foi William Marion Branham, ele cumpre Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, para que através dessas duas escrituras manifestadas e reveladas, ele possa produzir no coração de uma igreja uma fé para subir e encontrar com o Senhor nos ares. Pela graça de Deus, pela inspiração que Deus concedeu na equipe para criar este programa, demos esse nome, Programa Palavra Aberta. Queremos fazer um bom uso desse nome, do tema do nosso programa. Que Deus te abençoe e até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nas mãos do oleiro, Senhor, me rendo a ti. Foi teu amor que me buscou. Para a tua presença, me trouxe para a tua presença. Vivo para te servir, para sempre te adorar. És tu quem sara meu coração. Vivo para te servir, para sempre te adorar. És tu quem sara meu coração.